Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Olá. Hoje a gente vai investigar um nome bem específico para Deus, que aparece num livro do Kenneth Hagin, El Shaddai. Isso mesmo. Pelo que a fonte indica, esse nome hebraico pode ser o Todo-Poderoso, ou Todo-Suficiente, ou, como o autor parece gostar de dizer, né, o Deus mais do que suficiente. Exatamente. Essa é a ênfase dele. Então, a nossa ideia aqui é tentar desempacotar o que essa tal suficiência divina quer dizer. Sabe, pela lente do livro, claro, vamos olhar uns exemplos, promessas que ele destaca, tipo livramento, vida longa. Vamos lá. Bom, o ponto de partida que o livro usa é lá em Gênesis 17, versículo 1. É quando Deus aparece para Abrão, né? Que já estava com 99 anos. Nossa, idade avançada já. Pois é. E aí Deus fala, eu sou El Shaddai. O autor coloca esse como um dos 7 nomes da aliança. Para essa linha teológica, entender esses nomes é quase como ter uma chave, sabe? Uma chave para quê exatamente? Para acessar, para experimentar um atributo específico de Deus. Então, focar em El Shaddai seria buscar essa capacidade divina que, segundo ele, vai muito além de qualquer necessidade nossa. Supera tudo. Entendi. Interessante essa ideia da chave. E como o livro mostra essa capacidade toda? Dá exemplos? Dá sim. E são exemplos assim, bem fortes do Antigo Testamento. A travessia do Mar Vermelho, por exemplo. Ah, clássico. Sim, mas o livro destaca uma leitura de Êxodo 15:8, que sugere que as águas não só se dividiram, mas teriam congelado, formado muros sólidos mesmo. Congelado! Uau! É uma interpretação bem literal, né? Bem literal. Reforça ao máximo a ideia do poder sobre a natureza, que para ele é central em El Shaddai. Outro que ele cita é Josué orando para o sol parar. Situações impossíveis, basicamente. Exato. Onde essa suficiência, mais que suficiente, se mostraria de forma inegável. E como ele liga isso, essa ideia do Antigo Testamento, com Jesus? Então, a fonte vai para João. Cita João 14:9, quem me vê a mim vê o Pai, e principalmente João 8:58. Onde Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso. O livro conecta esse eu sou de Jesus com a autoidentificação de Deus lá atrás, né? Sugerindo que Jesus encarnava essa mesma natureza divina, autossuficiente, revelada como El Shaddai. Faz sentido. E aí os milagres de Jesus entram como prova disso. Alimentar a multidão, água em vinho, ressuscitar o filho da viúva, Lázaro, são demonstrações práticas dessa suficiência sem limites em ação. Entendi a linha de raciocínio. E o Salmo 91? Parece que é bem importante para o argumento do livro, né? É crucial, especialmente os versículos 14 a 16. Ali, Deus faz 7 promessas diretas, começando com eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, eu lhe responderei. São afirmações bem fortes. E o autor interpreta essas frases eu farei como compromissos divinos absolutos. Não são tipo, talvez eu faça. São garantias. Entendi. E quais dessas promessas o livro explora mais a fundo? Ele dá atenção especial a 2. Primeiro, o livramento. Eu o livrarei. O livro lembra da libertação do Egito e conecta com Atos 10:38. Que fala de Jesus libertando os oprimidos pelo diabo. Exatamente. Aí ele contrasta a ação de Satanás, que seria roubar, matar e destruir, com a de Jesus, que veio para dar vida abundante. É esse o paralelo. Ok. E a segunda promessa? É a da longevidade. Dar-lhe-ei abundância de dias, ou como outra tradução diz, saciá-lo-ei com longevidade. E aqui o autor é bem enfático. Isso significa vida longa aqui na Terra. Ah, interessante. Ele não está falando só de vida eterna depois da morte. Não. A defesa dele é forte nesse ponto, de que é uma promessa de vida física prolongada. E ele não usa a própria história para ilustrar isso. Tem um relato pessoal dele, né? Parece bem marcante. Sim, e é uma parte bem significativa do livro. Ele conta que nasceu muito doente, problema cardíaco, os médicos basicamente desistiram dele aos 15 anos. Nossa. Aí ele diz que encontrou fé para ser curado lendo Marcos 11, versículos 23 e 24, e que foi curado. Mas logo depois veio um conflito intenso. Que conflito?
Ele descreve uma voz externa que ele associa ao inimigo, dizendo que ele morreria naquele mesmo dia. E a voz citava até versículos bíblicos para apoiar isso. Que coisa horrível. E aí? Ao mesmo tempo, ele sentia uma voz interior repetindo sem parar uma frase: saciá-lo-ei com longevidade. Era essa promessa específica. E ele sabia de onde era essa frase? Na hora, parece que não. Ele só foi achar depois, justamente no Salmo 91. Aí ele buscou confirmação no Novo Testamento também, né? Citou Efésios 6, a promessa ligada a honrar pai e mãe. Ah, sim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa mesma. E também 1 Pedro 3, que liga vida longa a guardar a língua do mal. Com base nisso tudo, ele rejeitou aquela mensagem de morte e abraçou a promessa de vida longa como válida para ele, mesmo na nova aliança. Entendi. Para ele foi uma prova viva da suficiência de Deus até sobre um diagnóstico de morte iminente. Uau! Exato. E tem mais uma promessa do Salmo 91 que o livro destaca. Qual? A última: lhe mostrarei a minha salvação. Para ilustrar, ele conta uma história de um evangelista Gypsy Smith sobre um contador. O que aconteceu com ele? Esse contador tinha desviado dinheiro da empresa. Ele sentiu que precisava confessar para poder ser salvo, sabe? Mas morria de medo de ir preso. Imagino. E ele confessou? Confessou. Foi falar com o chefe esperando o pior. Demissão, polícia. Mas o chefe não só perdoou, como o promoveu. E deu um jeito para ele poder devolver o dinheiro aos poucos. Que reviravolta! Pois é. O livro usa isso para dizer, olha aí, Deus mostrando a salvação dele de um jeito totalmente inesperado, indo além da nossa lógica, reforçando a ideia de El Shaddai agindo, bem, de forma mais que suficiente. Faz sentido dentro da lógica que ele constrói. Então, para a gente amarrar aqui, esse mergulho na fonte mostrou El Shaddai como um Deus cuja suficiência, para esse autor, né, transborda o necessário, cobre desde milagres e poder sobre a natureza, até promessas bem pessoais, né, de livramento, de resposta de oração, honra, vida longa aqui na Terra e salvação demonstrada de formas surpreendentes. Exatamente. É uma visão bem abrangente dessa suficiência. E talvez um pensamento para a gente ficar matutando que vem direto da ênfase do livro. Qual seria? A forma como Deus se apresenta é eu sou El Shaddai, é no presente. Verdade. Então a fonte meio que desafia a gente a não ver essa suficiência só lá no passado, na Bíblia, ou só no futuro, na eternidade, mas como algo real, disponível para agora. É uma provocação interessante. Fica a reflexão, né? Como será que a nossa perspectiva sobre os desafios de hoje mudaria se a gente os encarasse pensando num Deus que é descrito como sendo, agora mesmo, mais do que suficiente? É uma boa pergunta para levar daqui.